Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Dom Casmurro, do escritor Machado de Assis. Capítulo 104. As Pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando os jantares da glória com os almoços de mata-cavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perdera meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa e a nossa excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no foro. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca e arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam, depois de casadas, a amizade da escola. Escobar e eu, a do seminário. Eles moravam em Andaraí, onde queriam que fôssemos muitas vezes, e não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente, e só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina, mas, se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: Homem, deixa lá. Deus o dará quando quiser, e se não der, nenhum é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho, é o complemento natural da vida. Virá se for necessário, meu amigo. Não vinha. Capitu pedia-o em suas orações, eu mais de uma vez dava por mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança, agora pagava antecipadamente como os aluguéis da casa. Capítulo 5. Os braços. No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se, e, nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras, e um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma, mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular, e estes eram raros, passávamos as noites às nossas janelas da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes eu contava a Capitu a história da cidade, outras dava-lhe notícias de astronomia, notícias de amador que ela escutava atenta e curiosa, nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na Glória era uma das nossas recreações. Também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz. Um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumpriu o alvitre. De dançar gostava, e enfeitava-se com amor quando ia a um baile. Os braços é que. Os braços merecem um período. Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade, nem os seus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda na mármore de onde vieram ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite,
a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios, concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas, o contrário parece indecente, não é? Mas não digo motivo, onde chamar-nos seminaristas, Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa, e não foi ao baile. A outros foi, mas os levou meio vestidos de escumilha ou não sei o que nem cobria nem descobria inteiramente, como o sendal de Camões. Capítulo 106. 10 libras esterlinas. Já disse que era poupada, ou fica dito agora, e não só de dinheiro, mas também de coisas usadas, dessas que se guardam por tradição, por lembrança ou por saudade. Uns sapatos, por exemplo, uns sapatinhos rasos de fitas pretas que se cruzavam no peito do pé e princípio da perna. Os últimos que usou antes de calçar botinas, trouxe-os para casa e tirava-os de longe, em longe da gaveta da cômoda com outras velharias, dizendo-me que eram pedaços de criança, minha mãe, que tinha o mesmo gênio, gostava de ouvir falar e fazer assim. Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso e basta. Foi justamente por ocasião de uma lição de astronomia, a Praia da Glória. Sabes que alguma vez a fiz cochilar um pouco. Uma noite, perdeu-se em fitar o mar com tal força e concentração que me deu ciúmes. Você não me ouve, Capitu? Eu? Ouço perfeitamente. O que é que eu dizia então? Você. Você falava de Sirius. Qual Sirius, Capitu? Há 20 minutos que eu falei de Sirius. Falava de. Não sei, falava de Marte, emendou ela apressada. Realmente, era de Marte, mas é claro que só apanhar o som da palavra, não o sentido. Fiquei sério e o ímpeto que me deu foi deixar a sala. Capitu, ao percebê-lo, fez-se a mais mimosa das criaturas. Pegou-me na mão, confessou-me que estivera contando, isto é, somando uns dinheiros para descobrir certa parcela que não achava. Tratava-se de uma conversão de papel em ouro. A princípio, supus que era um recurso para desenfadar-me, mas daí a pouco estava eu mesmo calculando também. Já então, com papel e lápis sobre o joelho, e dava a diferença que ela buscava. Mas que libras são essas? Perguntei-lhe no fim. Capitu fitou-me rindo e replicou que a culpa de romper o segredo era minha. Ergueu-se, foi ao quarto e voltou com 10 libras esterlinas na mão. Eram as sobras do dinheiro que eu lhe dava mensalmente para as despesas. Tudo isso? Não é muito. 10 libras somente. É o que a avarenta de sua mulher pôde arranjar em alguns meses, concluiu, fazendo tinir o ouro na mão. Quem foi o corretor? O seu amigo, Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve aqui? Pouco antes de você chegar. Eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro do ouro em algum presente comemorativo, mas Capitu me deteve. Ao contrário, consultou-me sobre o que havíamos de fazer daquelas libras. Olha, são suas, respondi. São nossas, emendou. Pois então, você as guarde. No dia seguinte, fui ter com Escobar ao armazém e ri-me do segredo de ambos. Escobar sorriu e me disse que estava para ir ao meu escritório contar-me tudo. A cunhadinha continuava a dar este nome a Capitu. Tinha-lhe falado naquilo por ocasião da nossa última visita a Andaraí e disse-lhe a razão do segredo. Quando contei isto a Sanchinha, concluiu ele, ficou espantada. Como é que Capitu pôde economizar, agora que tudo está tão caro?
Ah, não sei, filha. Sei que arranjou 10 libras. Vê se ela aprende também. Não creio. Sanchinha não é gastadeira, mas também não é de poupar. O que lhe dou chega, mas só chega. Eu, depois de alguns instantes de reflexão, disse: Capitu é um anjo. Escobar concordou de cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da mulher. Assim pensarias tu também. Tão certo é que as virtudes das pessoas próximas nos dão tal ou qual vaidade, orgulho ou consolação. Capítulo 107. Ciúmes do mar. Se não fosse a astronomia, não descobriria eu tão cedo as 10 libras de Capitu, mas não é por isso que torno a ela. É para que não cuides que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas, metade culpadas, um terço, um quinto, um décimo de culpadas, pois que em matéria de culpa a graduação é infinita. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Não é mister pecado efetivo e mortal, nem papel trocado, simples palavra, seno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua faz com que metamos Sírios dentro de Marte. E tu sabes, leitor, a diferença que há de um a outro na distância e no tamanho. Mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala para voltar. Deus sabe quando. Provavelmente 10 minutos depois. 10 minutos depois, estaria eu outra vez na sala, ao piano ou à janela, continuando a lição interrompida. Marte está à distância de tão pouco tempo? Sim, tão pouco tempo, 10 minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Um pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível. Ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras, e Deus mais Deus. E não foram propriamente as 10 libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou para a fim de descobrir-me um dia o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas e as nossas conversações mais íntimas. Capítulo 108. Um filho. Pois nem tudo isso me matava a sede de um filho. Um triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho próprio da minha pessoa. Quando íamos a Andaraí e víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferençá-la de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome a Pia, ficávamos cheios de invejas. A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e agudezas da menina, e nós, quando voltávamos à noite para a glória, vínhamos suspirando as nossas invejas e pedindo mentalmente ao céu que nolas matasse. As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou que viesse ao mundo o fruto delas. Não era escasso nem feio, como eu já pedia, mas um rapagão robusto e lindo. A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la, nunca a tive igual, nem creio que a possa haver de idêntica, ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem e uma loucura. Não cantava na rua por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía, porque há um Deus para os pais novos. Fora, vivia com o espírito no menino, em casa, com os olhos, a observá-lo e mirá-lo, a perguntar-lhe de onde vinha e por que é que eu estava tão inteiramente nele,
e várias outras tolices sem palavras, mas pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas causas no foro por descuido. O Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um ao outro, e quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação. Quando eu vi o meu filho chupando o leite da mãe e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, mas que o nosso destino afirmou que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser, ficava que não sei dizer nem digo, positivamente não me lembra, e receio que o dissesse me saísse escuro. Escusai minúcias. Assim que não é preciso contar a dedicação de minha mãe e de Sancha, que também foi passar com Capitu os primeiros dias e noites. Quis rejeitar o obséquio de Sancha. Respondeu-me que eu não tinha nada com isso. Também Capitu, em solteira, fora tratá-la à Rua dos Inválidos. Ora, não se lembra que o senhor foi lá vê-la? Lembra-me, mas Escobar, eu virei jantar com vocês. E às noites sigo para Andaraí. 8 dias, e está tudo passado. Bem se vê que você é pai de primeira viagem. Ora, também você. Onde está a segunda? Usávamos então estas graças em família. Hoje, que me recolhi à minha casmurrice, não sei se ainda há tal linguagem, mas deve haver. Escobar cumpriu o que disse. Jantava conosco e ia-se à noite. Sobre tarde descíamos à praia ou íamos ao passeio público, fazendo ele os seus cálculos, eu os meus sonhos. Eu via o meu filho médico, advogado, negociante, metiam em várias universidades e bancos e até aceitei a hipótese de ser poeta. A possibilidade de político foi consultada, e criei que me saísse orador, e grande orador. Pode ser, redarguia Escobar. Ninguém diria o que veio a ser Demóstenes. Escobar acompanhava muitas vezes as minhas criancices. Também interrogava o futuro. Chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha. A amizade existe. Esteve toda nas mãos com que apertei as de Escobar. Ao ouvir-lhe isto, e na total ausência de palavras com que ali assinei o pacto, estas vieram depois, de atropelo, afinadas pelo coração que batia com grande força. Aceitei a lembrança e propus que os encaminhássemos a este fim, pela educação igual e comum, pela infância unida e correta. Era a minha ideia que Escobar fosse padrinho do pequeno. A madrinha devia ser e seria minha mãe. Mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio Cosme, que, ao ver a criança, disse-lhes, entre outros carinhos: Anda, toma a bênção a teu padrinho, velhaco. E, voltando-se para mim, não desisto do favor, e há de ser depressa o batizado, antes que a minha doença me leve de vez. Contei discretamente a anedota a Escobar, para que ele me compreendesse e desculpasse. Riu-se e não se magoou. Fez mais. Quis que o almoço do batizado fosse na chácara dele e foi. Eu ainda tentei espaçar a cerimônia a ver se tio Cosme sucumbia primeiro à doença. Mas parece que esta era mais de aborrecer que de matar. Não houve remédio senão levar o menino à pia, onde se lhe deu o nome de Ezequiel. Era o de Escobar, e eu quis suprir deste modo a falta de compadre. Capítulo 109. Um filho único. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos. Um rapagão bonito, com os seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Agora, se considerares que ele foi único e nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou e que sustos nos meteram as crises dos dentes e outras, a menor febrícula,
toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos, segundo cumpria e urgia, coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos que nada entendem se lhes não relata tudo e o resto. Então, vamos ao resto. Capítulo 110. Rasgos da infância. O resto come-me ainda muitos capítulos. Há vidas que os têm menos e fazem-se ainda assim completas e acabadas. Aos 5 e 6 anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos da praia da glória. Ao contrário, adivinhavam-se nele todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Vadio é aqui posto no bom sentido, num sentido de homem que pensa e cala, metia-se às vezes consigo e nisto fazia lembrar a mãe, desde pequena. Assim também agitava-se todo e instava por ir persuadir as vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces deveras, não fazia antes de farto deles. Mas também os apóstolos não levam a boa doutrina senão depois de a terem toda no coração. Escobar, bom negociante, opinava que a causa principal desta outra inclinação talvez fosse convidar implicitamente as vizinhas a igual apostolado, quando os pais lhe trouxessem doces, e ria-se da própria graça e anunciava-me que o faria seu sócio. Gostava de música, não menos que de doce. E eu disse a Capitu que lhe tirasse ao piano o pregão do preto das cocadas de mata-cavalos. Não me lembra. Não diga isso. Você não se lembra daquele preto que vendia doce às tardes? Lembra-me de um preto que vendia doce, mas não sei mais da toada, nem das palavras, nem das palavras. A leitora, que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha lido com atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento. Tanto mais que lhe lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência. Haverá olvidado algumas, mas nem tudo fica na cabeça. Assim me replicou Capitu e não achei tréplica. Fiz, porém, o que ela não esperava. Corri aos meus papéis velhos. Em São Paulo, quando estudante, pedi a um professor de música que me transcrevesse toda a toada do pregão. Ele o fez com prazer, bastou-me repetir-lhe de memória, e eu guardei o papelzinho, fui procurá-lo. Daí a pouco interrompi um romance que ela tocava, com um pedacinho de papel na mão. Expliquei-lhe, ela teclou as 17 notas. Capitu achou a toada um sabor particular, quase delicioso. Contou ao filho a história do pregão, e assim o cantava e teclava. Ezequiel aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto, dando-lhe algum dinheiro. Fazia de médico, de militar, de ator e bailarino. Nunca lhe dei oratórios, mas cavalo de pau e espada à cinta eram com ele. Já não falo dos batalhões que passavam na rua e que ele corria a ver. Todas as crianças o fazem. O que nem todas fazem é ter os olhos que esta tinha. Em nenhuma havia as ânsias de gosto com que assistia à passagem da tropa e ouvia tocar a marcha dos tambores. Olha, papai, olha! Estou vendo, meu filho. Olha o comandante! Olha o cavalo do comandante! Olha os soldados! Um dia amanheceu tocando corneta com a mão, dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça de artilharia. Um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para o de espada alçada. Um dia, ingenuidade, perguntou-me impaciente: Mas, papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? Meu filho, porque é pintado. Mas então por que é que ele se pintou? Ri-me do engano e lhe expliquei que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador, e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura, as curiosidades de Capitu, em suma. Tais são os principais rasgos da infância, mais um e acaba o capítulo. Um dia, na chácara de Escobar, deu com um gato que tinha um rato atravessado na boca. O gato nem deixava presa, nem via por onde fugisse.
Ezequiel não disse nada. Deteve-se, acocorou-se e ficou olhando. Ao vê-lo, assim atento, perguntamos-lhe de longe o que era. Fez-nos sinal que nos calássemos. Escobar concluiu: Vão ver que é o gato que apanhou algum rato. Os ratos continuam a infestar minha casa, que é o diabo. Vamos ver. Capitu quis também ver o filho. Acompanhei-os. Efetivamente, era um gato e um rato, lance banal, nem interesse nem graça. A única circunstância particular era estar o rato vivo, esperneando, e o meu pequeno elevado. De resto, o instante foi curto. O gato, logo que sentiu mais gente, dispôs-se a correr. O menino, sem tirar-lhe os olhos de cima, fez-no outro sinal de silêncio, e o silêncio não podia ser maior. Ia dizer religioso, esquei a palavra, mas aqui a ponho outra vez, não só por significar a totalidade do silêncio, mas também porque havia naquela ação do gato e do rato alguma coisa que prendia com o ritual. O único rumor eram os últimos guinchos do rato, aliás, frouxíssimos. As pernas mal se lhe moviam e desordenadamente. Um tanto aborrecido, bati palmas para que o gato fugisse. O gato fugiu. Os outros nem tiveram tempo de atalhar-me. Ezequiel ficou abatido. Ora, papai, que foi? A esta hora o rato está comido? Pois sim, mas eu queria ver. Os dois riram-se, eu mesmo achei-lhe graça. Capítulo 111. Contado depressa. Achei-lhe graça, e não lhe nego ainda agora, apesar do tempo passado, dos sucessos ocorridos e da tal ou qual simpatia ao rato que acho em mim. Teve graça. Não me pesa dizê-lo. Os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio parcial nem conclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói-me os livros, outro queijo, mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro que me levou o descanso em piores circunstâncias. Contarei o caso depressa. Foi quando nasceu Ezequiel. A mãe estava com febre, Sancha vivia ao pé dela e três cães na rua latiam toda a noite. Procurei o fiscal e foi como se procurasse o leitor, que só agora sabe disto. Então resolvi matá-los. Comprei veneno, mandei fazer 3 bolas de carne e eu mesmo inseri nelas a droga. De noite, saí, era 1 hora, nem a doente nem a enfermeira podiam dormir, com a bulha dos cães. Quando eles me viram, afastaram-se, 2 desceram para o lado da praia do Flamengo, um ficou a curta distância, como que esperando. Foi-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos. O diabo ainda latiu, mas, fiado nos sinais de amizade, foi se calando, até que se calou de todo. Como eu continuasse, ele veio a mim, devagar, mexendo a cauda, que é o seu modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas e ia deitar-lhe umas delas, quando aquele riso especial, carinho, confiança ou o que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim, não sei como, tocado de pena e guardei as bolas no bolso. Ao leitor, pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não. Eu cuido que ele não me quis atribuir perfídia ao gesto e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. Capítulo 112. As imitações de Ezequiel. Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que faria com certeza era ir atrás dos cães, a pedrada, até onde lhe dessem as pernas, e se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não saia nós, que gostamos de paz, disse-me ela um dia. Mas papai, em moço, era assim também? Mamãe é que contava. Sim, não sairás, maricas, repliquei. Eu só lhe descubro um defeitozinho. Gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita a prima Justina, imita José Dias.
Já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era vez do filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes que tomam as maneiras dos outros e para que não fosse mais longe. Também não vamos mortificá-lo, sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver. Você também não era assim quando se zangava com alguém? Quando me zangava, concordo, vingança de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo, gostavas de mim? Disse eu, batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escárnio, um desses risos que não se descrevem e apenas se pintarão. Depois estirou os braços e atirou-mo sobre os ombros, tão cheios de graça que pareciam velha imagem, um colar de flores. Eu fiz o mesmo aos meus e senti não haver ali um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo, quando uma pessoa ou um grupo saem bem, ninguém quer saber do modelo, mas da obra. E a obra é que fica. Não importa, nós saberíamos que éramos nós. Capítulo 113. Embargos de terceiro. Por falar nisto, é natural que me pergunte se, sendo antes do cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer, muita vez só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista e o meio mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora um dia, é ver também e não haver sem mostrar que se vê. A senhora que me disse isto cuidou que gostou de mim, e foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também. Não muitos, eu não digo nada sobre eles, tendo, aliás, confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha a Capitu. A minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela, um benefício de ator e uma estreia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor. Vinha falar-te, disse-me ele. Expliquei-lhe que tinha saído para o teatro, de onde voltara receoso de Capitu, que ficara doente. Doente de quê? Perguntou Escobar. Queixava-se da cabeça e do estômago. Então, vou-me embora. Vinha para aquele negócio dos embargos. Eram os embargos de terceiro. Correra um incidente importante e, tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa sem dizer-me o que era, mas já agora falaria depois. Não, falemos já. Sobe. Ela pode estar melhor. Se estiver pior, desces. Capitu estava melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia, para me não meter medo, mas jurou que era verdade pura. Escobar sorriu e disse: A cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos. Capítulo 114, em que se explica o explicado. Antes de ir aos embargos, expliquemos ainda um ponto que já ficou explicado, mas não bem explicado. Viste que eu pedi, capítulo 110, a um professor de música de São Paulo que me escrevesse a toada daquele pregão de doces de matacavalos. Em si, a matéria é xoxa, e não vale a pena de um capítulo, quanto mais dois. Mas há matérias tais que trazem ensinamentos interessantes, se não agradáveis. Expliquemos o explicado.
Capitu e eu tínhamos jurado não esquecer mais aquele pregão. Foi em momento de grande ternura, e o tabelião divino sabe as coisas que se juram em tais momentos, ele que as registra nos livros eternos. Você jura? Juro, disse ela, estendendo tragicamente o braço. Aproveitei o gesto para beijar-lhe a mão. Estava ainda no seminário. Quando fui para São Paulo, querendo um dia relembrar a toada, vi que a ia perdendo inteiramente. Consegui recordá-la e corri ao professor, que me fez o obséquio de a escrever no pedacinho de papel. Foi para não faltar ao juramento que fiz isto. Mas hás de crer que, quando corri aos papéis velhos, naquela noite da glória, também não me lembrava já da toada nem do texto. Fiz-me de pontual ao juramento, e este é que foi o meu pecado. Esquecer? Qualquer esquece. Ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não o juramento. Coisas futuras. Portanto, a nossa Constituição Política, transferindo o juramento à afirmação simples, é profundamente imoral. Acabou com um pecado terrível. Faltar ao compromisso é sempre infidelidade. Mas há alguém que tenha mais temor a Deus que aos homens. Não lhe importará mentir, uma vez ou outra, desde que não mete a alma no purgatório. Não confunda o purgatório com o inferno, que é o eterno naufrágio. Purgatório é uma casa de penhores que empresta sobre todas as virtudes a juro alto e prazo curto. Mas os prazos renovam-se, até que um dia uma ou duas virtudes medianas pagam todos os pecados grandes e pequenos. Capítulo 115. Dúvidas sobre dúvidas. Vamos agora aos embargos. E por que iremos aos embargos? Deus sabe o que custa escrevê-los, quanto mais contá-los. Da circunstância nova que Escobar me trazia, apenas digo o que lhe disse então, isto é, que não valia nada. Nada? Quase nada. Então vale alguma coisa. Para reforçar as razões que já temos, vale menos que o chá que você vai tomar comigo. É tarde para tomar chá. Tomaremos depressa. Tomamos depressa. Durante ele, Escobar olhava para mim desconfiado, como se cuidasse que eu recusava a circunstância nova por forrar-me a escrevê-la. Mas tal suspeita não ia com a nossa amizade. Quando ele saiu, referi as minhas dúvidas a Capitu. Ela as desfez com a arte fina que possuía, um jeito, uma graça toda sua, capaz de dissipar as mesmas tristezas de Olímpio. Seria negócio dos embargos, concluiu. E ele que veio até aqui, a esta hora, é que está impressionado com a demanda. Tens razão. Palavra puxa palavra. Falei de outras dúvidas. Eu era então um poço delas. Coachavam dentro de mim como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem o sono algumas vezes. Disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela, pois aqui mesmo valeu a arte fina de Capitu. Já disse a você o que é. Coisas de sogra. Mamãezinha tem ciúmes de você. Logo que eles passem e as saudades aumentem, ela torna a ser o que era. Ele faltando o neto. Mas eu tenho notado que já é fria também com Ezequiel. Quando ele vai comigo, mamãe não lhe faz as mesmas graças. Quem sabe se não anda doente? Vamos nós jantar com ela amanhã? Vamos. Não. Pois vamos. Fomos jantar com a minha velha. Já lhe podia chamar assim, posto que os seus cabelos brancos não o fossem todos nem totalmente, e o rosto estivesse comparativamente fresco, era uma espécie de mocidade quinquagenária, ou de ancianidade viçosa, é a escolha. Mas nada de melancolias. Não quero falar dos olhos molhados, a entrada e a saída. Pouco entrou na conversação. Também não era diferente da acostumada. José Dias falou do casamento e suas belezas, da política, da Europa e da homeopatia. Tio Cosme, das suas moléstias, prima Justina da vizinhança ou de José Dias, quando este saía da sala. Quando voltamos à noite, viemos por ali a pé, falando das minhas dúvidas. Capitu novamente me aconselhou que esperássemos. Sogras eram todas assim. Lá vinham um dia e mudavam. Ao passo que me falava, recrudescia de ternura. Dali em diante, foi cada vez mais doce comigo. Não me ia esperar à janela,
para não espetar meus ciúmes, mas, quando eu subia, via no alto da escada, entre as grades da cancela, a cara deliciosa da minha amiga e esposa, risonha como toda a nossa infância. Ezequiel às vezes estava com ela, nós o havíamos acostumado a ver o ósculo da chegada e da saída, e ele enchia-me a cara de beijos. Capítulo 116. Filho do Homem. Apalpei José Dias sobre as maneiras novas de minha mãe. Ficou espantado. Não havia nada, nem podia haver coisa nenhuma. Tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia à bela e virtuosa Capitu. Agora, quando os ouço, entro também no coro, mas a princípio ficava envergonhadíssimo. Para quem chegou, como eu, a renegar deste casamento, era duro confessar que ele foi uma verdadeira bênção do céu. Que digna senhora nos saiu a criança travessa de mata-cavalos. O pai é que nos separou um pouco, enquanto não nos conhecíamos, mas tudo acabou em bem. Pois sim, senhor, quando Dona Glória elogia sua nora e comadre, então, mamãe? Perfeitamente. Mas por que é que não nos visita há tanto tempo? Creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. Este ano tem feito muito frio. Imagine a aflição dela, que andava o dia inteiro. Agora é obrigada a estar quieta ao pé do irmão, que lá tem o seu mal. Quis observar-lhe que tal razão explicava a interrupção das visitas, e não a frieza quando íamos nós a mata-cavalos, mas não estendi tão longe a intimidade do agregado. José Dias pediu para ver o nosso profetazinho, assim chamava Ezequiel, e fez-lhe as festas do costume. Desta vez falou ao modo bíblico. Estiveram na véspera a folhear o livro de Ezequiel, como soube depois, e perguntava-lhe: Como vai isso, filho do homem? Dize-me, filho do homem, onde estão os teus brinquedos? Queres comer doce, filho do homem? Que filho do homem é esse? Perguntou Capitu, agastada. São os modos de dizer da Bíblia. Pois eu não gosto deles, replicou ela com aspereza. Tem razão, Capitu, concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim para variar. Tu, como vais, meu anjo? Meu anjo, como é que eu ando na rua? Não, atalhou Capitu. Já lhe vou tirando este costume de imitar os outros. Mas tem muita graça. A mim, quando ele copia os meus gestos, parece-me que sou eu mesmo, pequenino. Outro dia chegou a fazer um gesto de Dona Glória, tão bem que ela lhe deu um beijo em paga. Vamos, como é que eu ando? Não, Ezequiel, disse eu. Mamãe não quer. Eu mesmo achava feio tal cestro. Alguns dos gestos já lhe iam ficando mais repetitivos, como os das mãos e pés de Escobar, ultimamente. Até apanhara o modo de voltar a cabeça deste quando falava e o de deixá-la cair quando ria. Capitu ralhava, mas o menino era travesso, como o diabo. Apenas começamos a falar de outra coisa, saltou ao meio da sala, dizendo a José Dias: O senhor anda assim. Não podemos deixar de rir, eu mais que ninguém. A primeira pessoa que fechou a cara, que o repreendeu e chamou a si foi Capitu. Não quero isso, ouviu? Capítulo 117. Amigos próximos. Já então Escobar deixara Andaraí e comprar uma casa no Flamengo. Casa que ainda lhe vi há dias quando me deu na gana experimentar se as sensações antigas estavam mortas ou dormiam só. Não posso dizê-lo bem, porque os sonos, quando são pesados, confundem vivos e defuntos, a não ser a respiração. Eu respirava um pouco, mas pode ser que fosse do mar, meio agitado. Enfim, passei, acendi um charuto e dei por mim no catete. Tinha subido pela Rua da Princesa, uma rua antiga. Ó ruas antigas! Ó casas antigas! Ó pernas antigas! Todos nós éramos antigos, e não é preciso dizer que, no meu mau sentido, no sentido de velho e acabado. Velha é a casa, mas não lhe alteraram nada. Não sei até se ainda tem o mesmo número. Não digo que número é para não irem indagar e cavar na história. Não é que Escobar ainda lá mora e nem sequer viva. Morreu pouco depois,
por um modo que hei de contar. Enquanto viveu, uma vez que estávamos tão próximos, tínhamos, por assim dizer, uma só casa. Eu vivia na dele e ele na minha, e o pedaço de praia entre a Glória e o Flamengo era como um caminho de uso próprio e particular. Fazia-me pensar nas duas casas de mata-cavalos, com o seu muro de permeio. Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas palavras mansas, quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali ao pé uma fortaleza. Dizia o rei que os bons amigos deviam ficar longe uns dos outros, não perto, para que se não zangarem, como as águas do mar que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe, se eu duvido que o rei dissesse tal palavra, nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo escritor que a inventou para adornar o texto, e não fez mal, porque é bonita. Realmente é bonita. Eu creio que o mar então batia na pedra, como é o seu costume, desde Ulisses e antes. Agora que a comparação seja verdadeira, é que não. Seguramente há inimigos contíguos, mas também há amigos de perto e do peito. E o escritor esquecia, salvo se ainda não era do seu tempo, esquecia o adágio, longe dos olhos, longe do coração. Nós não podíamos ter os corações agora mais perto. As nossas mulheres viviam na casa uma das outras. Nós passávamos as noites cá ou lá conversando, jogando ou mirando o mar. Os dois pequenos passavam dias, ora no Flamengo, ora na Glória. Como eu observasse que podia acontecer com eles o que se dera entre mim e Capitu, acharam todos que sim, e Sancha acrescentou até que já se iam parecendo. E eu expliquei. Não, é porque Ezequiel imita os gestos dos outros. Escobar concordou comigo. Insinuo que alguma vez as crianças que se frequentam muito acabam parecendo-se umas com as outras. Opinei de cabeça, como me sucedia nas matérias que eu não sabia bem nem mal. Tudo podia ser. O certo é que eles se queriam muito e podiam acabar casados, mas não acabaram casados. Capítulo 118. A mão de Sancha. Tudo acaba, leitor. É um velho truísmo, a que se pode acrescentar que nem tudo o que dura, dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis, ao contrário. A ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito dificilmente se despegará da cabeça, e é bom que seja assim, para que se não se perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo. Na véspera tínhamos passado a noite no Flamengo, não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família, um projeto para os quatro. Para os quatro? Uma contradança? Não, não és capaz de adivinhar o que seja, nem eu digo. Vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me de que é que faláramos. Disse-lhe que de um projeto que eu não sabia qual fosse. Ela pediu-me segredo e revelou-me que o que era. Uma viagem à Europa dali a 2 anos. Disse isto de costas para dentro, quase suspirando. O mar batia com grande força na praia. Havia ressaca. Vamos todos? Perguntei por fim. Sim, vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam às expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos. Diziam outra coisa, e não tardou que se afastassem da janela, quando eu fiquei olhando para o mar pensativo. A noite era clara. Dali mesmo, busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano, os encontrei em caminho. Pararam os quatro e ficaram diante uns dos outros, uns esperando que os outros passassem, mas nenhum passavam. Tal se dá na rua entre os dois teimosos. A cautela desligou-nos.
Eu tornei a voltar-me para fora, e assim posto, entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão e fiquei incerto. Tive uma certeza só. É que um dia pensei nela como se pensa na bela desconhecida que passa, mas então dar-se-ia que ela, adivinhando, talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora, e ela me fugisse outrora irritada ou acanhada, e agora, por um movimento invencível, esta palavra foi como uma bênção de padre à missa que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse minha voz de Escobar ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora brávia. É preciso nadar bem como eu e ter estes pulmões, disse ele, batendo no peito, e estes braços. Apalpa. O apalpei os braços, como se fossem os de Sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era jarritar a verdade. Não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei-os mais grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja. Acresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei ao relógio, ao ouvido trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias, um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima, repetiu com algum ardor, que moderei logo, emendando-me. Realmente, uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora, não. Cá fora o mar está zangado. Escute. Ouvia-se o mar forte, como já se ouvia de casa. A ressaca era grande e, à distância, viam-se crescer as ondas. Capitu e Prima Justina, que iam adiante, detiveram-se numa das voltas da praia. E fomos conversando os quatro, mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha, nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marcando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa e iria embora no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais que de costume. O retrato de Escobar, que eu tinha ali, ao pé do de minha mãe, falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo. Rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Demais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto da despedida e nos anteriores. Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante, destinada a morrer com a noite e o sono? Há remorsos que não nascem de outro pecado, nem têm maior duração. Agarrei-me a esta hipótese que se reconciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre um amigo e a atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise? Não é só o céu que dá as nossas virtudes, a timidez também, não contando o acaso, mas o acaso é um mero acidente. A melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compleição,
A virtude, filha dela, é genealogicamente o mesmo sangue celestial. Assim refletiria, se pudesse, mas, a princípio, vaguei à toa. Paixão não era, nem inclinação. Capricho seria, ou o quê? Ao fim de 20 minutos, era nada, inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu-me falar-me. Vi-lhe a atitude franca e simples. Sacudi a cabeça e fui deitar-me. Capítulo 119. Não faça isso, querida. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Capítulo 120. Os Altos. Na manhã seguinte, acordei livre das abominações da véspera. Chamei-lhes alucinações, tomei café, percorri os jornais e fui estudar uns autos. Capitu e prima Justina saíram para a missa das 9, na Lapa. A figura de Sancha desapareceu inteiramente no meio das alegações da parte adversa que eu ia lendo nos autos. Alegações falsas, inadmissíveis, sem apoio na lei nem nas praxes. Vi que era fácil ganhar a demanda. Consultei Dalos, Pereira e Souza. Uma só vez olhei para o retrato de Escobar. Era uma bela fotografia tirada um ano antes. Estava de pé, sobre casaca abotoada, a mão esquerda no dorso de uma cadeira, a direita metida ao peito, o olhar ao longe para a esquerda do espectador. Tinha garbo e naturalidade. A moldura que lhe mandei pôr não encobria a dedicatória, escrita embaixo, não nas costas do cartão. Ao meu querido Bentinho, o seu querido Escobar, 2470. Essas palavras fortaleceram meus pensamentos daquela manhã e espancaram de todas as recordações da véspera. Naquele tempo, a minha vista era boa, eu podia lê-las do lugar em que estava. Tornei aos autos. Capítulo 121. A catástrofe. No melhor deles, houve passos precipitados na escada. A campainha soou, soaram palmas, golpes na cancela, vozes. Acudiram todos. Acudi eu mesmo. Era um escravo da casa de Sancha que me chamava. Para ir lá, senhor, nadando, senhor, morrendo. Não disse mais nada. Ou eu não lhe ouvi o resto. Vesti-me, deixei recado a Capitu e corri ao Flamengo. Em caminho, fui adivinhando a verdade. Escobar meteu-se a nadar, como usava fazer. Arriscou-se um pouco mais fora que de costume, apesar do mar bravio. Foi enrolado e morreu. As canoas que acudiram mal puderam trazer-lhe o cadáver. Capítulo 122. O enterro. A viúva. Poupo-vos as lágrimas da viúva. As minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas. Capitu e prima Justina esperavam-me, uma com o parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha, eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo, e a afluência dos amigos foi numerosa. Praias, ruas, praças da glória, tudo eram carros, muitos deles particulares. A casa, não sendo grande, não podiam lá caber todos. Muitos estavam na praia, falando do desastre, apontando o lugar em que Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. Elogiavam as qualidades de Escobar, um ou outro discutia o recente gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1871. Nunca me esqueceu o mês nem o ano. Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas e mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim. Pediu-me o papel, recitou lentamente o discurso, pesando as palavras, e confirmou a primeira opinião. No Flamengo, espalhou a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. Então, vamos ouvi-lo? 4 palavras. Poucas mais seriam.
Tinhas escrito como receio de que a emoção me impedisse de improvisar. No Tilbury, em que andei 1 ou 2 horas, não fizera mais que recordar o tempo do seminário, as relações de Escobar, as nossas simpatias, a nossa amizade, começada, continuada e nunca interrompida, até que um lance da fortuna fez separar para sempre duas criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. De quando em quando enxugava os olhos. O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre minha situação moral. Não me arrancando nada, continuou seu ofício. Chegando em casa, deitei aquelas emoções ao papel. Tal seria o discurso. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!